Olá, turma, prazer. Eu sou a Lisiane e vou estar com vocês nesse curso sobre direito previdenciário e o futuro do direito previdenciário. Espero que vocês gostem e espero contribuir para o crescimento profissional de vocês. Lembrando que dentro do nosso curso estarão disponíveis os vídeos e os materiais para leitura e espero que assistam para complementar a nossa matéria. Dando seguimento, nós vamos ver hoje a reforma trabalhista e previdenciária com um pouquinho, os direitos previdenciários, o futuro previdenciário e o INSS. Então, o nosso objetivo de hoje será apresentar os direitos previdenciários e o futuro do direito previdenciário. Então, antes de nós entrarmos propriamente na reforma previdenciária, nós temos que relembrar a reforma trabalhista que foi sancionada em 2017 e que trouxe alterações em algumas leis, modificaram 100 pontos na legislação trabalhista e como consequência, teve reflexo na legislação previdenciária e em alguns direitos previdenciários. E hoje nós vamos ver quais foram esses efeitos. Então, nós vimos, não sei se vocês chegaram a fazer o outro curso sobre direito trabalhista, mas para quem não fez, nós vamos relembrar aqui que um direito trabalhista sempre tem como consequência um direito previdenciário. Um exemplo que nós sempre damos é na questão da anotação da carteira de trabalho. O funcionário, ao ser registrado, ao ter a anotação em sua carteira de trabalho, automaticamente já está contribuindo para a Previdência. Então, esse é um reflexo do direito trabalhista diretamente no direito previdenciário. Como ele estará inscrito, ele já estará contribuindo, uma vez que o valor é descontado diretamente da sua folha de pagamento e já começa a contar o tempo de contribuição para a aposentadoria, além dos outros requisitos que nós veremos ainda durante a nossa aula. Então, a reforma trabalhista entrou em vigor em 11 de maio de 2017 e atingiu a Previdência, a Lei da Previdência, que é a Lei 8212 de 91, que vai dispor sobre a Seguridade Social. Lembrando que essa lei está disponível também durante o nosso curso para leitura complementar e consequente retomada das aulas. Com base nisso, nós vamos ver o que vai mudar e como vai afetar as pessoas com essa nova reforma previdenciária, principalmente na questão de aposentadoria por tempo de contribuição, as mudanças, vamos ver qual é o papel do INSS nessa questão e outras questões mais trabalhistas. Então, aqui, eu só vou passar rapidamente para vocês as breves mudanças da reforma trabalhista e previdenciária, que no caso foi a contribuição sindical, onde a contribuição sindical antes não era obrigatória, antes era obrigatória e agora passou a ser facultativa em relação ao banco de horas, sendo que o excesso de horas de um dia poderia ser compensado em outro, e agora com a reforma o prazo para compensação é de até 6 meses, a questão da demissão, e como seria essa questão? Antes da reforma, o funcionário que pedisse a demissão por livre e espontânea vontade não teria direito ao recebimento de algumas verbas rescisórias. E já com a reforma trabalhista, é permitido ao funcionário que peça demissão ou que foi demitido por justa causa, movimentar até 80% do valor do FGTS, mas em contrapartida, ele não vai poder optar pelo recebimento do seguro-desemprego. Essas foram algumas mudanças que ocorreram com a reforma trabalhista. Agora, entrando no campo do direito previdenciário, nós vamos ver que a nossa principal lei e a nossa principal base será a Lei 8212 de 91 e a Lei 8213 de 91, além da Constituição Federal. Nós sempre orientamos que qualquer dúvida, qualquer
a explanação, sempre recorrer à lei. E sempre recorrer à lei 8212 de 91, 8213 de 91. O que vale é o que está garantido e previsto expressamente na lei. Então, o que o direito previdenciário vai fazer? O direito previdenciário é uma área do direito público voltada para o estudo e a regulamentação da Seguridade Social. O direito previdenciário ampara o direito à saúde, assistência social e ele é considerado o estado do bem-estar social. As previsões legais são a Constituição, como nós vimos, e além das leis 8212 de 91, a lei 8213 de 91 e o decreto 3048 de 99. O direito previdenciário, como nós vamos ver no decorrer das nossas aulas, ele é norteado por princípios. E esses princípios que vão reger toda essa relação da seguridade. E nós vamos ver agora, um a um, os principais princípios. O primeiro é o princípio da uniformidade. Deixa eu colocar aqui. Eu separei aqui alguns princípios e vou passar outros para vocês também. Então, o princípio da universalidade de cobertura e atendimento. A universalidade significa igualdade isonômica e igualar os desiguais e diferenciar os desiguais. Referem-se aos sujeitos protegidos quanto ao elenco de prestações que serão fornecidas pelo sistema de seguridade social. Já a cobertura significa que a Previdência será responsável por dar cobertura às situações amparadas por lei que agem de necessidade social. O atendimento significa o fornecimento de serviços e benefícios a todos os segurados. Então, esse princípio significa, portanto, a extensão de todos os fatos e situações que gerem as necessidades básicas das pessoas, como, por exemplo, o auxílio maternidade, o auxílio doença, o auxílio reclusão e a pensão por morte. Por este princípio, devem abranger todas as pessoas indistintamente. A universalidade está na cobertura e no atendimento, por isso que ele é universal. O outro princípio que eu separei para vocês é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios. Significa uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. São os pagamentos feitos aos segurados e seus dependentes. Os serviços são os bens imateriais, como o serviço social, e uniformidade são os eventos que deverão ser cobertos. Já o princípio da seletividade e distributividade é um outro princípio que eu achei interessante mencionar para vocês, onde a seletividade diz respeito à escolha do tipo do benefício, enquanto que a distributividade define o grau de proteção devido a cada um. Pela seletividade, alguns benefícios estarão direcionados para a população de baixa renda, e pela distributividade, este princípio tenta abranger um maior número de cidadãos. Atendimento distintivo e prioritário aos mais carentes também é garantido por esse princípio. Nem todas as pessoas terão direitos aos benefícios, como nem toda contingência poderá ser coberta. Um princípio também muito importante é o princípio da irredutibilidade do valor de benefícios. Esse é o que gera mais dúvida e é o mais polêmico também. Os benefícios previdenciários não podem ter os valores reduzidos pela inflação. Então, falar que vai ter irredutibilidade de benefícios é inconstitucional. Não pode, é um direito adquirido e não pode ser alterado para um valor abaixo, para um valor menor. Esse princípio está previsto no artigo 201, parágrafo 4º da Constituição Federal, que preceitua que é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o seu valor real.
As prestações de benefícios de natureza previdenciária, gente, não podem sofrer desvalorização. No entanto, o que observamos na realidade é que o poder aquisitivo dos benefícios diminuíram drasticamente com o decorrer dos anos, então não oferecendo, na maioria dos casos, uma aposentadoria digna para o cidadão brasileiro. Ele ficou desvalorizado, mas não pode ter um reajuste para um valor abaixo do que já estava sendo pago, sob pena de inconstitucionalidade. Né? Inconstitucional. Então, falar que vai mexer na Previdência, sim, para quem vai entrar. Agora, quem já é aposentado, esse é um direito adquirido sob pena de inconstitucionalidade. Outro princípio importante de ser destacado é o princípio da equidade. E o que significa? O princípio da equidade, ele proporciona, né, a cada segurado a obrigatoriedade de efetuar contribuições para a manutenção do sistema segundo a sua capacidade econômica. Então, ele vai proporcionar de acordo com a capacidade econômica. Já a equidade significa igualdade material no financiamento. Por esse princípio, eles entendem que quem ganhar mais deve pagar mais para que ocorra uma justa participação no custeio. O outro princípio de importante destaque é o princípio da diversidade. Este princípio tem a finalidade de garantir a estabilidade da Seguridade Social, uma vez que ele pode ser atribuído o ônus do custeio a segmentos específicos da sociedade. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, tanto trabalhadores e empregadores, quanto o poder por meio da União Federal, estados e municípios. Há também o princípio da solidariedade social. Este princípio é o mais importante do direito previdenciário, no qual Estado e sociedade devem contribuir em prol do bem comum. Portanto, como nós estamos vendo, a Seguridade Social possui um capítulo próprio na Constituição Federal, que é o capítulo 2, título 8 da Ordem à Seguridade Social. Como nós vimos, são um conjunto de ações e de iniciativa do poder público e da sociedade destinado a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Uma expressão muito comum que vocês já ouviram falar é contribuir para a Previdência. E o que significa contribuir para a Previdência? Essa expressão significa que é um seguro que garante uma aposentadoria ao contribuinte quando ele para de trabalhar. A Previdência irá conceder benefícios por doença, invalidez, morte, além de licença maternidade, licença paternidade e seguro-desemprego. Então, essa contribuição para a Previdência será responsável pelos principais benefícios e a aposentadoria. Aqui eu coloquei para vocês, de acordo com os princípios e o do direito previdenciário. Então, assim, esse quadro fica mais fácil de entender a relação entre direito previdenciário e seguridade social. Então, é um direito subjetivo o direito subjetivo à saúde é de todos, independente de contribuição para o custeio. O direito subjetivo às prestações de assistência social, dado a quem dela necessitar, na forma da lei, também independente para o custeio. E prestações da Seguridade Social é o gênero da qual benefícios e serviços são espécies. Então, os benefícios são as prestações pagas em dinheiro. E aqui eu listei no quadrinho para vocês a Seguridade Social, que dá direito à saúde para todos, independente de contribuição, a assistência social somente para os necessitados e também independentes de contribuição, e a Previdência Social somente para quem contribui, que é o caso de carência mínima de contribuição para ter direito ao recebimento dos benefícios. Então, aqui para vocês, uma
Outra questão importante é que será enquadrado no INSS como contribuinte individual o autônomo. Então, quem é autônomo não vai ficar desamparado. Ele é enquadrado como contribuinte individual. Ele vai poder escolher o tipo de contribuição entre normal e simplificada de acordo com o rendimento mensal. O recolhimento, geralmente, para o trabalhador autônomo, é feito sobre 20% de seu rendimento mensal. Não é uma regra, mas geralmente é esse valor de contribuição. Nós vamos ficar nessa nossa aula por aqui e na nossa próxima aula nós vamos entrar na reforma da Previdência. Espero que eu tenha colaborado e nos veremos na próxima aula.